Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui nesta aula eu quero falar sobre texturização, quando você tem apenas uma textura de cor que pode acontecer. Bom, o site textures.com é um site muito bom, tá? Só que o conteúdo que tem a textura PBR é pago. Mas só que nós temos aqui muitas texturas gratuitas aqui nas fotos regulares. Só que tem um porém. Essas fotos aqui, apesar da maioria delas serem encaixáveis, opa, não peguei um bom exemplo aqui, vou pegar aqui o mármore, ó. Apesar da maioria das texturas serem encaixáveis, elas não têm o normal map, o mapa de rugosidade, nem nada do tipo. Então, o que nós podemos fazer para usar essas texturas com mais eficiência? Bom, dependendo do seu projeto, simplesmente você colocar, vou colocar aqui no modo box, você simplesmente colocar a textura de cor, dependendo do projeto, já é suficiente. Você não vai precisar do mapa de roughness nem nada do tipo. É só ter aparência e pronto. Mas o que nós podemos é improvisar com essas texturas aqui dentro do Blender. Eu vou vir aqui em Edit, Preferências, venho aqui em Add-ons, escrevo Node e ativo aqui esse Node Angle. Por que estou ativando esse add-on? Esse add-on aqui, pessoal, ele é muito legal porque adiciona atalhos aqui para você mexer com os materiais. O que acontece? Se eu segurar Ctrl e Shift, ó, e clicar sobre uma configuração, ó, eu consigo visualizar a informação que está saindo ali daquele node. A mesma coisa aqui, ó, Ctrl Shift, clica, que ele vai sair direto na superfície. Então, o que acontece? Ó? Com esse add-on ativo, agora eu vou adicionar aqui esse Color, Hue, Saturation. O que o Hue Saturation faz? Isso daqui, pessoal, é um node que permite com que alteremos o aspecto de uma textura, a cor dela. Então, se eu conecto aqui entre o Color e o Base Color, eu consigo controlar a cor, ó, da minha textura. A saturação dela, que quanto mais próximo de zero, menos saturado, ou seja, com menos cor. E aqui o valor é o brilho, falando de uma maneira bem simples. Então, o que acontece? Se o roughness ele recebe dados de preto e branco, eu consigo deixar a saturação em zero, tá? E colocar o valor aqui no roughness. Vou tirar o base color aqui, porque a cor eu quero controlar. Vou colocar a cor padrão da minha textura, ó, vou colocar direto. Ó, eu consigo também, então eu consigo ter informação do roughness através desse node aqui. Vai ficar perfeito? Não. Só que acontece, você vai conseguir ter diferentes níveis de rugosidade, dependendo, ó, da configuração que você colocar aqui. Ah, mas Daniel, eu quero dar um aspecto mais diferenciado ainda. Eu vou apertar Shift A, venho em Color, e eu tenho aqui no Converter. Não, aqui eu tenho Color, ó, RGB Curve. O que é esse RGB Curve? Agora vai entrar aquele add-on que eu ativei lá. Ó. Ctrl, Shift e clique, ó, consigo ver o que essa janelinha está soltando. Ó. Se eu crio um ponto aqui e arrasto para baixo, olha o que acontece, ó, ele fica mais escuro. Se eu jogo mais para cima, ele fica mais claro. Então, se eu consigo trabalhar com mais de um ponto, ó, eu consigo trabalhar com os tons claros e tons escuros, ó, de maneira independente. Ó. Veja só. Ó. Então, faça as experimentações com essa combinação aqui. Vou deixar dessa maneira. O que vai acontecer? Onde for preto, vai ficar menos rugoso, e onde for branco, vai ficar mais rugoso. Então, ó, agora que eu tenho aqui o RGB Curve soltando o valor aqui no Roughness, olha o que acontece. Olha lá, eu tenho um valor de rugosidade mais diferenciado, ó, bem mais interessante. Ou seja, dá a impressão que realmente é um mapa de rugosidade. Mas, lógico, você precisa ir testando os valores aqui até ficar de uma maneira satisfatória. Bom, então isso aqui é um macetinho para você poder ter um mapa de rugosidade só com um mapa de cor. E também, se eu quiser, eu posso adicionar aqui no Vector um Bump Map, ó. Pegar aqui esse Color, colocar aqui no Height, depois colocar aqui no Normal. Quer ver? Olha lá, ó. Eu tenho aqui então, ó, o meu Bump fazendo efeito ali, ó. Só que presta atenção no seguinte, ó.
Tá muito forte, né? Então, eu venho aqui no Strength e deixo ele mais baixinho, ó, até ficar num valor mais adequado, ó. Tá vendo? Então, isso aqui, pessoal, é só um improviso, tá? Não vai ficar 100% perfeito, mas para a grande maioria dos projetos, isso aqui é mais que o suficiente. Porque imagina um cenário gigante, que tem montanhas, tem árvores, tem muitas pedras ali no ambiente que não precisa ser super detalhada. Por quê? Vai ficar num ponto específico do render, ou no seu jogo vai ser algo que vai, para ver o defeito, vai ter que dar um zoom muito grande. Então você não precisa se preocupar tanto assim em ter um mapa de textura com uma resolução super alta ou ter todos os mapas. Você pode improvisar aqui. Ah, mas Daniel, não gostei do comportamento desse normal map. Então o que você pode fazer? Você pode duplicar esse RGB Curve, conectar o Color aqui e depois o Color aqui no Rate. Ah lá, agora eu tenho dois RGB Curve. Eu tenho um para o meu Roughness, ó. Eu tenho para o meu Roughness e eu tenho outro para trabalhar ali com o meu Bump Map, ó. Tá vendo? Então eu posso trabalhar de maneira independente o comportamento dos meus mapas. Agora, pessoal, eu vou duplicar aqui Suzane, jogo aqui para o lado, vou separar esse material, vou chamar de procedural. Lembra que eu falei desse nome lá no início desse capítulo aqui? Então, o que ele faz? A textura procedural ela é gerada dentro do próprio Blender. Ó, vou deletar aqui esses nodes, delete, e vou vir aqui ó, e adicionar uma textura do tipo Magic. O que essa Magic faz? Eu vou conectar o Color aqui. A Magic, olha o que ela faz, ela gera esse efeito aqui na minha superfície do meu modelo. E através de configurações, ó, eu consigo mexer no comportamento dela, mexer no tamanho, mexer na distorção. Então, a textura procedural é algo que você consegue gerar dentro do próprio programa através de diversas configurações. E o legal é o seguinte também, ó, por exemplo, ó, eu vou adicionar aqui uma textura do tipo Noise, que é uma das texturas mais convencionais do tipo procedural que você vai encontrar. Ó, ela solta também dados coloridos. Ó, cadê aqui? Ó, solta dados coloridos. Só que o mais importante aqui dela é esse FEC. O que esse FEC faz? Ele solta dados de preto e branco. Ó. Cadê? Ó, olha lá, dados de preto e branco. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho ali. Ó. Você pode aumentar o detalhe ou diminuir o detalhe. Enfim, e com base nisso eu posso dar um efeito aqui do Roughness. Ó, veja só, eu tenho aqui minha noise e vou deixar com tamanho 25. Ó, vou deixar aqui o detalhe em 0 e vou deixar o roughness aqui em 0 também. E vou deixar a cor dessa textura, vou deixar meio azulado. Ó. Tá vendo? Ó, deu uma sensação meio que de molhado na minha textura. Ó. Eu posso também controlar o tamanho aqui. Ó. Então, a textura procedural ajuda demais na configuração de diversos efeitos. Ah, mas Daniel, quero mexer mais nessa textura. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, aqui ó, Color, RGB Curve. Adicionei aqui. Ó. Agora, se eu vir aqui, ó, jogar para baixo aqui, ó, jogar para cima aqui, ó, olha lá, eu consigo gerar um efeito completamente diferente, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, tudo isso ó, com mapa de rugosidade. O que está acontecendo aqui? Vou apertar Ctrl Shift e clico aqui, ó. Olha a informação que está soltando preto e branco. Onde for preto tem menos rugosidade, ou seja, vai refletir mais o ambiente. Onde for branco tem mais rugosidade. Então, o que acontece? Ó, aqui vai refletir mais a luz e aqui vai ficar um pouco mais fosco, porque tem mais rugosidade. Ó. Então, tem um efeito muito mais interessante aqui dentro da minha textura. Então, isso, pessoal. O Shader Editor é praticamente infinito. Dá para você fazer de tudo nele. Tem muitas texturas procedurais, tá? Ó, aqui dentro. Então, por exemplo, você pode até mesmo pegar essa textura do tipo Noise aqui, vou deletar ela, colocar aqui o Color Mix RGB. Eu tenho esse FAC aqui. Esse FAC, ele controla aqui a influência dos dois slots de cores ali. Ó, deixar aqui meio, deixar verde, ele deixa azul. Quando é 1000, fica igual ao slot 1, slot 2, e quando é 0, fica igual ao slot 1. E aqui, o noise, o que está soltando para mim? Dados de preto e branco. Então, 0 é preto e branco é igual a 1. Então, se eu conecto o FAC aqui, depois o color aqui, e dou saída na superfície,
Olha o que acontece, eu tenho uma mixagem de cor aqui dentro do mix. Então, pessoal, o Shader Editor é infinito. Então, explore, brinque, dá para fazer muitas coisas com ele. Então, pessoal, o seu repertório do que fazer com textura procedural e com Shader Editor vem com o tempo. Não fique encanado de tentar compreender desde o início cada detalhezinho. Importante é você saber como funciona para poder ir experimentando no decorrer do seu aprendizado. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula!